Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao encerramento da 8ª Semana da Pedagogia da Faculdade Progresso de Guarulhos. Vamos lembrar que estamos ao vivo pelo YouTube da Faculdade Progresso e também pelos canais dos centros de mídias aqui do estado de São Paulo. Agora eu vou pedir as palavras da nossa mantenedora, a professora Marcela Morandeira Vilaverde. Obrigada, Fábio. Boa noite a todos. Cumprimento a professora Raquel Teixeira, professor João Fiorini, professor Fábio Porto, da Faculdade Progresso. E antes de iniciar os trabalhos desta noite, gostaria de homenagear todos os professores, que afinal o professor tem superpoderes, superinteligência, superpaciência, super boa vontade e super maneira de se reinventar. Professor é o super-herói dos seus alunos. Parabéns a todos os professores pelo seu dia, é um dia muito especial. E continue amando esta linda profissão que transforma a vida de cada aluno. Vocês são pessoas muito importantes na vida de cada ser humano. Quero agradecer também toda a equipe do Centro de Mídias do Estado de São Paulo por estar nos apoiando nessa transmissão. Agradecer ao professor Fábio Porto pela organização da 8ª Semana de Pedagogia da Faculdade Progresso e um agradecimento muito carinhoso à professora Raquel Teixeira por ter aceito o nosso convite. Tenho certeza que aprenderemos muito com suas experiências. Gratidão a todos. Passo a palavra ao professor Fábio. Agora, eu gostaria de chamar o professor Fiorini para suas palavras. Professor Fiorini, nosso diretor. Bom, em primeiro lugar, eu quero cumprimentar a todos pelo Dia do Professor. E o presente que eu estou recebendo hoje, no Dia do Professor, esse velho professor de 60 anos de magistério, é a presença da minha amiga Raquel. Ela sabe que eu sou fã dela. Não pelo fato de ela ser minha amiga, mas por tudo que ela fez pela educação do Brasil, principalmente, na Câmara Federal, como secretária no Estado de Goiás. O Estado de Goiás, que não tem tanta tradição em educação quanto São Paulo, saiu lá dos últimos lugares na avaliação do IDEB, conquistou o primeiro lugar no Brasil. Foi um trabalho muito grande que a Raquel fez. E para a nossa felicidade, a minha amiga Raquel, minha colega de Conselho de Gestão da Educação, está agora aqui em São Paulo, na IFAP, aqui no Centro de Mídias, está conosco. Raquel, seja bem-vinda. A noite é sua, Raquel. Muito obrigado pela tua presença. Um beijão desse seu amigo aqui. É uma grande honra contar com a presença de todos, principalmente nesse dia especial, o Dia do Professor. Quero prestar as minhas homenagens àqueles que transformam vidas, que ensinam com amor, falam com clareza, ouvem com paciência, repetem com entusiasmo cada ensinamento quantas vezes for preciso. Tem carisma e bom humor. Se reinventam nas dificuldades para fazer o aluno se sentir especial. Assim é o professor, que marca cada aluno com seu conhecimento e dedicação. Feliz Dia do Professor. E por ser o Dia do Professor, não poderíamos deixar de ter conosco uma grande educadora, que vem a brilhantar o trabalho desta noite, trazendo sua experiência de vida no magistério, experiência que a transformou e já transformou muitos alunos neste Brasil. Convido a professora Raquel Teixeira, coordenadora da Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais de Educação do Estado de São Paulo, EFAP, para participar deste encerramento da 8ª Semana da Pedagogia da Faculdade Progresso. Seja bem-vinda, professora Raquel. Muito obrigada a todos, queridos amigos, meu amigo João Fiorini, do coração, querido professor Fábio, professora Marcela. Agradeço de coração as palavras carinhosas, acolhedoras, nessa noite tão importante
do Dia do Professor, não é? Acho que nunca vivemos um Dia do Professor nessas condições. Imagino que na Semana Pedagógica de 2019, ninguém imaginaria que estaríamos fazendo o encerramento da 8ª Semana Pedagógica digitalmente, eletronicamente, numa crise que abalou o mundo, que abalou fortemente a educação, a economia, a vida social, cultural, esportiva do mundo inteiro. Mas nós estamos aqui, felizes. E eu estou muito feliz. E as minhas primeiras palavras são exatamente de agradecimento e de confiança. Agradecimento aos amigos da Faculdade Progresso que me permitiram esse momento, essa noite. Agradecimento aos professores que nos acompanham, aos estudantes de pedagogia que nos acompanham, aos professores da rede estadual que nos acompanham através do Centro de Mídias, a toda a equipe do Centro de Mídias. E a gente vai falar de futuro também. Aliás, o Leandro Carnal costuma dizer que ser professor é apostar no futuro. E, por isso, estamos condenados a acreditar no futuro, a acreditar no mundo melhor, a acreditar na democracia, na liberdade, na justiça, na verdade. E é esse espírito que eu tenho em relação a ser professor. Eu cumprimento a todos que estão aqui pela escolha profissional que fizeram. Foi a escolha que eu fiz, que faria 500 vezes, se precisasse, repetir a minha escolha profissional. E sem conhecer pessoalmente cada um de vocês que estão aqui hoje, eu acho que eu conheço um pouquinho de cada um. A gente escolhe ser professor porque acredita no futuro, como disse o Leandro Carnal. Porque a gente acredita na verdade, acredita no conhecimento, acredita nas ideias, acredita na força que as ideias têm para transformar o mundo e, portanto, eu os cumprimento pela escolha profissional. Parabéns, professor, professora, junte-se a nós nesse universo de pessoas que acreditam no mundo melhor, no mundo mais justo, no mundo mais igual para todos. Antes de entrar no tema, eu queria mostrar um minutinho de um filme que eu adoro, eu não vou poder mostrar, é 1 minutinho agora e 1 minutinho no final, mas que retrata a importância de um professor numa escola de ensino médio. É uma cena de um filme que se passa numa escola de ensino médio nos Estados Unidos, e depois eu explico por que eu comecei com esse 1 minuto desse professor numa escola americana. Podemos ver o videozinho? Obrigada. Oh, mas o que é isso? Eu não sei. Não está ouvindo barulho lá no auditório? Sim, eu estou ouvindo, Tem mas alguma coisa acontecendo lá e eu vou dar uma olhada no que é. Não pode ser um ensaio da programação de verão. Não, eles só vão começar os ensaios dentro de algumas semanas. Ah, é? É um professor que vai se aposentar e está muito emocionado ao descobrir que tem uma festa surpresa para ele. Quantos de nós, professores, e os futuros professores vão viver isso, quantos de nós não vivemos essa emoção? Mas nós vamos falar hoje de formação docente inicial e continuada, porque é exatamente essa preparação que nos faz ser aquele professor que toca a vida dos alunos, que faz a diferença na vida dos alunos e que no final, no momento de aposentar, recebe com emoção essa gratidão dos alunos cujas vidas ele tocou. A formação inicial dos docentes. Vamos lá.
Acabei de dizer que ser professor é acreditar no futuro. E o que é o futuro? Saint-Exupéry nos diz que o futuro não é um lugar onde estamos indo, é um lugar que estamos criando. E o caminho para este lugar não é encontrado, ele é construído. E o ato de construí-lo muda, tanto nós que o estamos realizando, quanto o destino. A vida sempre foi assim. Nós sempre afetamos o nosso comportamento, afeta o mundo e o entorno. E apesar do tema ser uma coisa até mais técnica, a formação inicial, eu não poderia deixar de começar dizendo que a formação inicial, que a formação técnica, a atuação docente é constantemente influenciada pelo caminho que nós estamos trilhando. Só para a gente ter um cenário uniforme antes da gente continuar. Nós estamos construindo agora um futuro pós-pandemia. A gente sempre constrói o futuro. E qual que é esse cenário atual? Vamos relembrar. 31 de dezembro de 2019, a China comunica ao mundo que tem um vírus desconhecido na cidade de Wuhan. 100 dias depois, 1.600.000.000 de estudantes estavam fora das escolas no mundo todo. As fronteiras foram fechadas. Grandes eventos culturais, esportivos, shopping center, o mundo parou. 7 meses depois, nós estamos começando a reabrir as nossas escolas. Esse tsunami impactou diretamente a educação, claro. Impactou a economia, impactou a vida social, cultural, a vida mental das pessoas, a vida sanitária do mundo, mas impactou muito forte a educação. E nós não sabemos exatamente como é que nós vamos recuperar e construir o nosso futuro a partir desse impacto tão grande, não é? A gente não tem estudo da pandemia ainda, mas os Estados Unidos acompanham já há um certo tempo o impacto do fechamento das escolas na vida acadêmica dos seus estudantes. E a gente sabe claramente que o desempenho acadêmico dos alunos diminui muito ou enfraquece, fragiliza muito. Sabemos também que as perdas tendem a ser maiores em matemática do que em língua. E sabemos também que o tamanho da perda é proporcionalmente maior nos níveis mais avançados. Existe uma empresa de avaliação educacional americana que traça o que a gente chama de Growth Map, é o mapa do crescimento. Eles estudam o impacto das escolas fechadas durante as férias de verão, que são mais longas, e tentando simular o impacto da pandemia do coronavírus na aprendizagem dos alunos, eles compararam os dados de 5 milhões de estudantes, 2017 e 2018, pegaram a curva normal do desempenho de estudantes num ano completo normal, pegaram a curva cumprida pelos estudantes americanos até o fechamento das escolas. E olha que lá esse período foi longo, porque o ano escolar lá começa em setembro e termina em maio. As escolas fecharam em março. Quando as escolas fecharam em março, o ano escolar já ia acabar em maio, faltava 2 meses apenas. Então, eles já tinham cumprido um ano inteiro. E eles simularam qual seria o desempenho dos alunos se eles voltassem com as perdas naturais do fechamento, tendo tido 2 meses a menos de aula. É assustador. Os alunos voltam com 30% de perda em língua, no mínimo, 50% de perda em matemática, no mínimo, e, em alguns casos, 1 ano. Quando nós voltarmos presencialmente nas escolas, todas as secretarias do Brasil vão fazer uma avaliação diagnóstica para ver, de fato, qual foi essa perda. Mas esse estudo americano já nos dá uma ideia de como vamos encontrar
turmas completamente diversificadas nas nossas aulas. Então, os professores de pedagogia que estão se preparando para ir para a profissão têm que saber que a nossa profissão ela é de reinvenção. Nós temos que aprender a antecipar as situações, preveni-las, e a formação docente é afetada pela vida, sim. A educação, o John Dewey já nos dizia, não é preparação para a vida, é a própria vida. E por que eu trouxe o Dewey aqui? A gente está falando de ensino híbrido, a gente está vivendo uma realidade nova, de metodologias ativas. Na verdade, há 100 anos, John Dewey foi o pioneiro, um filósofo, educador americano, foi o pioneiro dos princípios que regem hoje as metodologias ativas e o próprio ensino híbrido. Qual que é esse DNA, né, desse ensino que é a própria vida? Individualidade, a customização, tentar atender o aluno nas suas particularidades. Qual mais que é outra característica? Né? O espírito colaborativo, os ritmos diferentes de aprendizagem. Eu acho que eu mexi aqui. Fui eu que mexi? Tá. Os ritmos diferentes de aprendizagem. Então, o Dewey hoje está em alta, 100 anos depois, porque os princípios que ele preconizava lá estão em vigor agora. E é importante que os futuros professores e os atuais professores entendam isso. A gente começa uma revolução e nem sempre ela está pronta no dia seguinte. Rubem Alves dizia que quem está na educação planta carvalho, não planta eucalipto. A gente sabe que carvalho é uma planta que se planta para as outras gerações. Eucalipto é rápido. Mas quando nós jogamos todo o nosso esforço, nosso amor, nossa inteligência e competência na educação, nós estamos apostando nas novas gerações. Por isso que ser professor é apostar no futuro, não é? Se a educação é afetada pela vida, como é que era a vida há 200 anos? E por que eu estou falando 200 anos? Porque foi há 200 anos que a escola, como nós a conhecemos hoje, surgiu no mundo. Coincidentemente, a escola surgiu como fruto, como consequência de uma outra pandemia. O cólera estava destruindo todo mundo. Há 200 anos, nós tínhamos uma sociedade muito atrasada. Havia dois lados da sociedade, a igreja e o poder, fortemente entrelaçados, donos do conhecimento e do poder, e uma população ignorante. Era uma população profundamente católica e que achava que a igreja ia curar a pandemia que ceifou milhares de vidas. À medida que a igreja não foi conseguindo poupar vidas e as pessoas começaram a morrer, o que foi acontecendo? A ciência foi ocupando espaço, a Idade Média foi ficando para trás e o iluminismo chegou, com toda a sua influência. E o iluminismo preconiza o seguinte: o único caminho para a verdade é a razão. É o conhecimento que nos mostra a verdade. Esses foram os pressupostos da escola que nós temos hoje. E é por isso que até hoje a gente ainda ouve pessoas falando o seguinte: bom dia, boa tarde, obrigada. A gente aprende em casa, na escola a gente aprende matemática. Ser educado, não jogar lixo no chão, não comer de boca aberta, ser pontual, chegar na hora certa, a gente aprende em casa. Na escola, a gente aprende física, aprende matemática, aprende língua portuguesa. E, na verdade, essa é uma herança que nós temos do iluminismo racional, que só valorizava a racionalidade. Mas nós sabemos que, na prática, não é isso que acontece. E hoje, 200 anos depois, nós temos consciência de que essa divisão não deve e não pode existir. A família e a escola, juntas,
caminham e ajudam o estudante a se desenvolver. E é por isso que a gente está falando tanto das competências socioemocionais. Ser educado, não comer de boca cheia, chegar na hora certa, respeitar mais velho, respeitar professor, são as competências socioemocionais tão faladas hoje em dia. Mas, na verdade, elas sempre existiram. Uma pesquisa recente feita pelo pesquisador, o economista Ricardo Paes de Barros, pelo INSPER, mostrou que 87% dos professores concordam com a frase: a escola desenvolve, mesmo que não intencionalmente, as habilidades socioemocionais do aluno. 84% desses professores concordam que o tempo dedicado na escola ao desenvolvimento de habilidades socioemocionais potencializa o aprendizado nas disciplinas tradicionais. Olha que nós estamos falando de 200 anos, uma escola racional, que no fundo sempre teve competências socioemocionais intuitivamente. É por isso que alguns professores são mais lembrados que outros, são aqueles professores que têm a sensibilidade de ter empatia e perceber o aluno, de ter a tolerância necessária para ajudá-lo a desenvolver o seu potencial todo. Mas isso era feito de forma intuitiva, não era uma coisa intencional, explicitada, não era uma área cientificamente estudada como nós temos hoje. E, portanto, muitos dos professores que intuitivamente vivem as competências socioemocionais, têm elas em si e ajudam a desenvolvê-las nos estudantes, não têm nem consciência, às vezes, de que quando nós oferecemos as competências socioemocionais para a primeira infância, nós estamos traçando um destino diferente daquelas crianças que não tiveram as competências socioemocionais. Olha que dados impressionantes. 44% das crianças que têm socioemocional na primeira infância têm mais chance de concluir o ensino médio do que as crianças que não tiveram orientação socioemocional. 50% das crianças que têm socioemocional na primeira infância têm 50% mais chance de ganhar 3 mil por mês. Esse é um estudo já de 3 anos atrás, uma média salarial bem razoável. 35% dessas crianças, as crianças têm 35% de chance de nunca ser presa. Ou seja, a escola que nós estamos construindo hoje é uma escola que junta a racionalidade do iluminismo com as competências socioemocionais do século XXI, até pelas mudanças na vida social, na vida laboral, até para trabalhar. As empresas, as agências requerem das pessoas competências socioemocionais que precisam ser desenvolvidas, e é por isso que os 2 documentos base, as nossas bíblias da formação profissional docente, estão refletidas nesse novo documento, não é, das diretrizes curriculares nacionais para a formação inicial e nível superior para professores. Então, nós estamos falando aqui de um documento que eu adoraria entrar em detalhes, mas eu sei que o Mozart já esteve com vocês, o professor Mozart Ramos foi o relator dessas diretrizes no Conselho Nacional de Educação. Por que eu fiz questão de citá-los? Porque é um orientador para quem dirige a escola, é um orientador para quem frequenta a escola e vai ser professor. Nós temos que discutir a fundo esses 2 documentos, as diretrizes curriculares para a formação inicial e para a formação continuada. O nome, o apelido desses 2 documentos hoje, que são importantíssimos, não é BNC Formação. Então, a gente tem a BNC Formação e a BNC Formação Continuada. Esses são os documentos mais importantes que a gente tem que internalizar,
viver, vivenciar. E rapidamente eu vou repetir o artigo 2º, 3º e 4º, porque eles são muito importantes para a gente entender o nosso estar no mundo hoje, não é? No artigo 2º, está dizendo que todo professor, ao sair de uma faculdade, de uma universidade, ao completar o seu curso superior, tem que saber a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular. Olha o mundo influenciando a educação. É a primeira vez na história do Brasil que nós temos uma Base Nacional Comum Curricular dizendo ao Brasil: todo estudante tem o direito de aprender isso no primeiro ano, isso e aquilo no segundo ano. Ele tem direito de aprender isso, ele tem direito de desenvolver competências socioemocionais, e o professor tem que desenvolver essas competências também. Agora, as competências específicas do magistério, olha que nós estamos falando então, BNCC, competências gerais da BNCC, competências gerais da formação docente, mas nós temos também as competências específicas da formação docente, que são aquelas que definem a nossa profissão, o nosso caminhar profissional. E eles são agrupados em 3 dimensões. A gente chama essas dimensões a dimensão do conhecimento profissional, a dimensão da prática profissional e a dimensão do engajamento profissional. Agora, por que eu quero chamar a atenção aqui? Eu já vi professores qualificados fazendo uma leitura simplista dessas competências específicas. A gente tem que ter muito cuidado para não repetir essa atitude. A dimensão do conhecimento profissional não é só dominar o conteúdo. Tem gente que acha que conhecimento profissional é você conhecer o conteúdo, a prática profissional é você saber a didática de aplicação na sua prática profissional, e o engajamento profissional é a sua responsabilidade com a escola e com a aprendizagem do aluno. Não é isso. O documento tem que ser estudado na íntegra, e para cada uma daquelas dimensões específicas, há um desdobramento de competências específicas, e para cada competência há um desdobramento de habilidades. Então, eu vou usar aqui um papelzinho, porque a tela está muito pequenininha para mim, eu não estou enxergando nada. Ainda bem que eu tenho uma cópiazinha aqui que vai me ajudar. O que é dominar os objetos de conhecimento e saber conhecer? Então, o conhecimento profissional é aquilo que a gente chama de conhecimento pedagógico do conteúdo. O professor precisa, além de dominar o conteúdo da disciplina, saber como aplicá-la, mas ele tem que também entender os professores para os quais ele está ensinando, ele tem que entender a idade para quem ele está se dirigindo. Cada etapa tem um desenvolvimento cognitivo diferente, ele tem que saber os desdobramentos, o que uma criança de 8 anos é capaz de aprender, como que é o processo de aprendizagem dessa criança de 8 anos. As recentes pesquisas neurocognitivas, neurológicas, têm nos ajudado muito, mas ainda precisamos desenvolver mais, porque a própria pesquisa neurocientífica agora é que está tendo a preocupação de entender que entender a mente do aluno é uma coisa importante, mas saber como aquele conhecimento da mente nos ajuda a trabalhar em sala de aula é que é importante. Então, nós não vamos discorrer sobre essas competências, mas eu queria lembrar a vocês e pedir aos professores da Faculdade de Progresso, que com certeza devem estar fazendo isso, que se aprofundem muito, muito. O que traz de consequência para a gente esse entendimento do conteúdo
do saber o que fazer com o conteúdo e ampliar, expandir aquele conteúdo específico para áreas e para outras disciplinas curriculares. Vocês já perceberam que nós estamos entrando num momento da educação em que nós estamos fazendo aquilo que o Edgar Morin chama de religação dos saberes. Não adianta você ser um expert em matemática. Um professor não é um mero erudito na disciplina que ele leciona. Um professor tem que ter a consciência de que o que ele sabe, ele vai usar para ajudar o aluno a aprender. Essa é a nossa tarefa. Então, não adianta ele dar demonstração de sabedoria se ele não sabe entender o aluno, se ele não sabe entender as etapas, se ele não sabe expandir aquele conhecimento no qual ele é expert para outras áreas do conhecimento, nós vamos viver uma interdisciplinaridade como nós nunca vivemos. A gente sempre falou de interdisciplinaridade, nunca soubemos aplicá-la na prática. Eu estou tendo esse desafio agora aqui em São Paulo, porque nós vamos iniciar o ensino médio já reformado, né, na rede de São Paulo o ano que vem, e o grande desafio que a gente está tendo na formação de professores é como trabalhar com grupos integrados de professores de física, de química, de artes, de biologia, de língua, e eu não estou falando só nas linguagens e suas tecnologias, matemáticas e suas tecnologias, ciências humanas e suas tecnologias, não. Eu estou falando de uma ampliação, integração de conhecimentos, porque o ensino médio vai ter itinerários formativos diferentes, em que você vai ter, às vezes, professores de arte, de física, de química, de biologia, trabalhando juntos. Então, esse é o nosso desafio. Agora, só é capaz de expandir o conhecimento, de saber integrar aquele conhecimento com outras áreas curriculares, quem domina profundamente o que ele tem que ensinar. Então, a gente está falando hoje de uma vivência profissional exemplificada por essa figura que já virou clássica na educação. Não é? É uma figura da pesquisadora Darling, é desde 2005, em que ela mostra que a gente não está falando de eixos isolados. Nós estamos falando de integração de três coisas importantíssimas. Isso que eu acabei de falar, né? Conhecimento sobre o ensino é muito mais do que o conhecimento sobre o currículo disciplinar que o professor vai trabalhar. Conhecimento sobre o ensino é um pouco isso tudo que eu falei. Conhecer as etapas, conhecer o processo de aprendizagem, conhecer o entorno cultural, social e econômico de onde a criança está, conhecer o que a criança já sabe, saber avaliar e fazer esse diagnóstico de quais as lacunas, onde que ela está, de onde começa a aprendizagem dela. Isso é conhecer o ensino. Saber expandir esse ensino para esse conhecimento disciplinar das outras disciplinas, conhecer os alunos sobre como eles se desenvolvem nesses contextos sociais. Então, esse gráfico, essa figura, sintetiza o que cada um de vocês, graduandos de pedagogia da Faculdade Progresso, vão ter que minimamente dominar. E olha que eu ainda não comecei a falar de tecnologia, não comecei a falar de ensino híbrido. Mas até para se dar bem na tecnologia e no ensino híbrido, a primeira coisa é conhecer o conteúdo daquilo que você vai ensinar. Isso parece o óbvio, mas até agora não foi feito. As nossas faculdades de pedagogia, lamentavelmente, muitas delas trabalharam maravilhosamente o que Piaget pensou, o que Vygotsky escreveu, o que Dewey falou, mas o professor saía sem saber o que fazer com um aluno de 8 anos, sem saber o que fazer numa turma de alfabetização, sem ter tido a experiência de entender que para alfabetizar uma criança, ele tem que ter consciência de que ele sabe muito. Ele sabe ler, ele sabe escrever, ele está muito alfabetizado, ele sabe de cor o que ele vai entender, ensinar para a criança. Mas se o professor não tiver a sensibilidade de perceber
que uma coisa simples, a letra C, não é? Casa, letra S. A letra, ela tem som de Z em casa. Ela tem som de diferente quando mistura com H, quando eu falo show. Ela tem o som de S quando eu falo sapo. Então, coisa simples, casa, sapo, show, a mesma figura gráfica do S. Aquilo para a criança é um mundo novo que ela não conhece e o professor tem que ter consciência disso. O professor tem que entender a cabeça da criança, que quando ela faz um exercício simples também, né? A Maria tem 12 palitinhos e a Paula tem 20. Quantos palitinhos a Paula tem mais do que a Maria? Muitas crianças, nesse exercício simples, somam, ao invés de subtrair. Ao invés de subtrair 20 de 12, para achar quantos palitinhos a Paula tem a mais do que a Maria, ela soma. O professor tem que entender. Aquele aluno ou não entendeu o conceito de adição, ou não sabe ler. Então, esse tipo de dia a dia da escola é hoje a grande riqueza da nossa pesquisa. É só agora que nós começamos a perceber que a sala de aula é o nosso grande laboratório. A gente ainda tem um pouco aquela sensação de que formação de professor depende de um curso externo. Olha, eu fui secretária da Educação em 99, em Goiás, fiz imensos cursos de formação. A gente ia para Pousada do Rio Quente, para Pousada dos Pirineus, em Pirinópolis, 800 professores. Ficamos um fim de semana fazendo formação. Era maravilhoso, o Brasil inteiro fez isso. E não é que não tenha valor. Mas na segunda-feira, o professor voltava para a escola e continuava fazendo exatamente a mesma coisa que ele fazia antes. Ele tinha adorado o curso de formação, mas aquilo não tinha se traduzido na prática, na mudança comportamental dele na escola. Quando eu fui secretária de Educação, novamente em 2015, os professores falaram, a gente tinha um outro sistema. Nós já tínhamos um currículo próprio, nós tínhamos material didático próprio, nós tínhamos uma tutoria que acompanhava a implementação dos direitos de aprendizagem que aquele currículo tinha estabelecido. Nós tínhamos uma formação em serviço importantíssima, que nos valeu, inclusive, o primeiro lugar do IDEB. E aí eu quero até complementar o que o Fiorini disse. O Brasil até hoje aplicou 8 vezes o IDEB. De 8 vezes, Goiás tirou 3 vezes o primeiro lugar no ensino médio, 2 vezes o primeiro lugar no Fundamental 2. Isso não é trivial e não se constrói da noite para o dia. Mas em 2015, os professores falavam, ai, professora Raquel, nós não vamos ter curso de formação, não? Gente, nós estamos tendo formação todo dia. É que mudaram as formas de fazer a formação. Então, a gente sabe que a coisa mais importante para a aprendizagem do aluno é o professor. E a coisa mais importante para a formação do professor é a formação inicial. Portanto, vocês, professores de pedagogia, que têm um Fiorini, que têm um Fábio, que têm uma Marcela, preocupados com a qualidade, é aí que vocês vão aprender o que vai alavancar a carreira de vocês. Mas a gente tem que entender que a pesquisa durante o curso de graduação também é diferente. Não tem muito sentido, claro que é importante, para quem for ser pesquisador da educação, tem validade os mestrados e os doutorados sobre a epistemologia da educação, a filosofia da educação. Mas quem vai ser professor, quem vai para a sala de aula, tem que entender que a sala de aula é como o hospital para o médico. Se alguém pegar Covid hoje, ele tem mais chance de se recuperar do que há 7 meses atrás. Por quê? Os médicos desenvolveram na prática hospitalar
formas novas de usar os equipamentos, usar o respirador, dosagem, medicamentos que parecia que fazia bem no começo, depois foi descartado. Hoje a gente sabe sobre a doença muito mais do que sabíamos há 7 meses atrás. E a gente só vai aprender sobre a sala de aula se de fato nós formos para dentro da sala de aula e fazer pesquisa. Nós estamos falando de pesquisa científica, não só sobre como a mente funciona quando a gente aprende, e aí é a parte acadêmica e a parte teórica, nós temos que conhecer isso. Nenhum curso de graduação hoje pode deixar de trabalhar com seus alunos esses processos cognitivos da aprendizagem. Como é que o aluno aprende, o que é a memória de curto prazo, o que é a memória de longa duração, como é que o raciocínio funciona, como é que a memória funciona, faz parte do currículo. Mas nós temos que aprender também entender como esse conhecimento ajuda a ser melhor professor. Esse é um passo novo que a gente tem que dar. Está bem pequenininha a letra e está escrito em inglês, Why Don't Students Like School? Esse é um dos livros que, na minha opinião, e ele existe em português. Desculpa eu não ter colocado o nome em português, porque eu li quando ele saiu, eu li em inglês, é a versão que eu tenho. Por que os alunos não gostam da escola? É feito de um cientista cognitivo, Willingham. Existe em português. Se vocês ainda não leram, não estudaram, não tem, eu recomendo com ênfase um estudo sobre esse livro. Por que os alunos não gostam da escola? Ele é uma transposição das pesquisas teóricas cognitivas em práticas, conselhos, exemplos, ilustrações de como usar aquele avanço cognitivo na prática da sala de aula. Esse é o momento que nós estamos vivendo. É um momento, portanto, de entender que as metodologias ativas nos ajudam a obedecer o ritmo de aprendizagem do aluno, que é diferente. As competências socioemocionais nos ajudam a entender e ter empatia por todos os diferentes, mas a gente também tem que entender melhor como que os avanços tecnológicos nos ajudam a ser melhor professores, não é? E a EFAP, eu assumo a EFAP exatamente nesse momento tão rico. Além das mudanças causadas pela pandemia, nós já tínhamos essas mudanças todas acontecendo. Já tínhamos uma BNCC, as diretrizes curriculares, a BNC, estava sendo finalizada, estava sendo construída. A gente sabia que a tecnologia viria. O que a gente não sabia é que a pandemia ia ser um catalisador, um acelerador dessas mudanças. Então, a EFAP hoje está preocupada, sim, e nesse primeiro momento, não é, acolher os professores ou alunos que vão voltar numa escola muito diferente. Não dá para ignorar que depois de 7 meses, alunos e professores voltarão para uma escola diferente da que eles tinham quando as escolas foram cerradas. Primeiro, a coisa mais óbvia é o distanciamento social, é o uso de máscara, é o uso de álcool gel, é a possibilidade de poucos alunos por turno, por escola, caminhos diferentes para não gerar aglomeração, a impossibilidade daquilo que é tão forte na escola, que é abraçar e beijar colegas e professores. Tudo isso faz muita falta e a escola vai ser diferente. Mas a diferença talvez mais desafiadora seja quando nós aplicarmos a avaliação diagnóstica e descobrirmos que cada aluno voltou com um nível de conhecimento diferente do outro. Alguns tiveram facilidade de equipamentos em casa, alguns tiveram um espaço em casa e silêncio para estudar, alguns tiveram apoio da família, outros tiveram
um celular para 4 estudantes. Nunca... Eu estou vendo aqui, a equipe aqui está me mostrando que a gente tem muitas perguntas, é isso, Larissa? Nossa, então eu vou acelerar aqui. Eu achei que eu tivesse todo o tempo do mundo, eu vou acelerar aqui para a gente, vou até parar de passar, eu acho, esse PPT, para a gente poder fazer pergunta. A coisa mais importante desse tipo de seminário é a gente poder fazer pergunta. Então, nós vamos ter... E aí, a EFAP tem consciência de que, nesse momento, nós temos que ajudar os professores a flexibilizar o currículo. Nós não vamos cumprir o currículo de um ano. O que é flexibilizar? Escolher as habilidades essenciais sem as quais o aluno não consegue prosseguir o seu processo educacional. Nós estamos trabalhando isso com os professores, estamos ajudando os professores a fazer isso. Nós estamos trabalhando metodologias ativas para que aquelas habilidades essenciais sejam implementadas na sala de aula. Nós estamos trabalhando uma formação dos professores com base nesse currículo flexibilizado de habilidades essenciais e estamos trabalhando uma avaliação formativa, criando plataformas de avaliação formativa em que o professor consegue avaliar o seu aluno a cada passo que ele dá para não deixar também grandes lacunas e corrigir rapidamente o seu erro. Então, a EFAP tem consciência dessas mudanças e está apoiando os professores. Nós estamos trabalhando na definição daquilo que a gente chama de referenciais do professor, porque a gente sabe que a formação hoje, docente, a formação continuada, não é mais um cursinho de 20 horas, outro de 30 horas, outro de 10 horas, tudo isso é importante. Mas a formação continuada, e vocês que vão sair da faculdade, vão ter que fazer formação continuada também, vocês têm que entender essa formação continuada como um processo de longo prazo, que vai incluir diferentes oportunidades. Pode ser um mestrado que vocês façam, pode ser uma mentoria que vocês recebam, pode ser uma roda de conversa que vocês mesmos organizem com os colegas, pode ser uma roda de formadores em que vocês discutem as dificuldades da sala de aula e as dificuldades dos seus alunos e as próprias dificuldades que nós todos temos. Então, nós estamos vivendo esse momento de uma nova mentalidade sobre formação, tanto inicial quanto continuada. É claro que o nosso grande foco na educação é preparar o aluno para uma vida produtiva e feliz. É para isso que a gente existe, para fazer do aluno um cidadão com chance de ser produtivo na sociedade, de ser feliz. Eu queria falar muita coisa sobre isso, mas vou passar para frente. A gente sabe também que ensino-aprendizagem é um processo intencional, que a gente tem que entender. O que a gente fazia por intuição, hoje a gente faz intencionalmente. Existe uma ideia ainda generalizada de que o grande professor nasce grande professor, que o professor é bom porque ele tem um dom. Olha, gente, isso é mito. A gente pode até sim ter um dom, mas é possível ser um grande professor através de prática, de treinamento, de suor, de esforço e de aprendizagem e de estudo. Essa é a ideia que a gente tem que disseminar. Vamos para a sala de aula para entender como ele funciona. Eu queria dar alguns exemplos, não vamos mais. Eu queria, antes até dessa frase, porque eu queria só dizer, antes de encerrar, nesse dia do professor, a gente precisa trabalhar pela valorização social do professor. Acho que a pandemia ajudou nesse ponto. A sociedade percebeu que dar aula não é fácil. Ser professor não é para qualquer um. Não é qualquer adulto, qualquer mãe, qualquer pai que consegue ensinar os seus filhos. A sociedade está valorizando, mas nós temos que lutar nesse dia do professor, meu amigo Fiorini, Fábio, Marcela. Não é só a valorização social do professor, é a valorização intelectual, é a valorização científica. O professor
tem na sala de aula um campo de pesquisa científica que vai mudar tudo. Esse é o nosso grande manancial hoje. Ser professor é uma das profissões que mais exige esforço mental, que mais demanda mentalmente, porque nós não só estamos dispostos a pensar, como intencionalmente nós buscamos pensar. E é essa coragem, essa ousadia, essa riqueza de ter esse tesouro, que é o ser humano à nossa disposição, para entender como ele cresce, como ele se desenvolve, como ele prospera, que faz a nossa profissão ser tão rica, ser tão gratificante. Eu vou parar aqui, mas eu quero mostrar aquele finalzinho daquele filme para vocês verem como que quando a gente prepara, estuda, dedica amor, dedica tempo, dedica atenção, a gente toca o coração das pessoas, toca a vida das pessoas de uma forma quase que de construção de uma música, de construção de uma sinfonia, e mais ou menos é o que a gente vai ver nesse final dessa homenagem que esse professor recebe. Podemos mostrar o finalzinho do vídeo? O Sr. Holland teve uma profunda influência na minha vida e em muitas vidas, eu sei. Mas eu tenho a impressão que ele considera que uma grande parte da sua vida foi em vão. Ele estava sempre trabalhando na sua sinfonia. Aquela queria torná-lo famoso e rico, talvez os dois. Mas o Sr. Holland não é rico e ele não é famoso. Pelo menos não fora da nossa cidadezinha. Então deve ser fácil para ele considerar-se um fracasso. E ele estaria errado. Porque eu acho que ele atingiu um sucesso muito maior que fama e fortuna. Olhe a sua volta. Não há uma só vida nesta sala que o senhor não tenha tocado. E cada um de nós é uma pessoa melhor graças ao senhor. Nós somos a sua sinfonia, Sr. Holland. Nós somos as melodias e as notas do seu opus. E nós somos a música da sua vida. O professor Holland era um professor de música e se achava meio que um fracasso. Afinal de contas, eu só fiz o quê? Só dei aula. Eu tive a honra e o privilégio de homenagear um antigo professor meu quando ele completou 50 anos de magistério, um professor magistral que eu tive. E que no discurso dele de agradecimento pela homenagem dos 50 anos de magistério, ele começou dizendo assim: eu nunca tive tempo de fazer nada, eu só dei aula. Porque a própria universidade cria a falsa ideia de que o bom professor é aquele que é pesquisador, que escreve, que produz. Dar aula durante um período deixou de ser importante. Graças a Deus nós estamos retomando essa importância de dar aula. É a coisa mais importante, é a nossa riqueza, é o nosso tesouro. E eu quero convidar, todos vocês, além de lutar pelo reconhecimento social, intelectual e científico, lutar também pelo reconhecimento social, intelectual e científico da profissão do professor de educação básica. A própria universidade cria a falsa ideia de que ser professor de universidade é mais importante do que ser professor de educação básica. Nós temos que reverter isso, inclusive financeiramente. O professor mais importante é aquele da educação básica, da educação infantil, do ensino fundamental, do ensino médio. Sem isso, nós não teremos nenhuma universidade realmente boa, nenhuma pesquisa realmente válida. Portanto, é na educação básica, é como o professor Holland, numa escola de ensino médio americano, que construiu as suas sinfonias, a sua música mais linda. Aquela senhora que estava falando e prestando homenagem era governadora do estado. Virou governadora porque
passou pelas mãos de vários professores. E com esse vídeo lindo que eu acho do professor Holland, eu encerro as minhas palavras e me coloco inteiramente à disposição, porque, pelo que eu soube, a gente tem pergunta caminhando aí e eu não quero atrapalhar o tempo de pergunta. Muito obrigada, Fiorini, Fábio, Marcela, professores que nos seguem. E vamos lá, Fábio, é com você. Olha, professora Raquel, nós que agradecemos. Foi excelente sua fala, foi muito cirúrgica, muito perfeita, né? Temos várias perguntas aqui, mas antes de começarmos pelas perguntas, vamos para alguns elogios e, principalmente, uma constatação, né? A gente quer agradecer aqui a todos que estão nos acompanhando neste momento, são mais de 200 pessoas nas nossas redes sociais que estão assistindo a nossa live. Queremos agradecer a todos, em especial aos alunos e professores da Faculdade Piaget de Suzano, que eles estão acompanhando o encerramento daqui da nossa 8ª Semana de Pedagogia. Quero agradecer ao professor Wilder também, que está lá nos assistindo. Sejam muito bem-vindos. Espero que vocês todos, professores, alunos da Faculdade Piaget, também os professores da rede, alunos da rede que estão assistindo aí, que estejam aí engrandecendo o seu conhecimento cada vez mais, né? E aqui eu trago a Raquel Silva, né? Sua xará, professora. Ela está agradecendo pela oportunidade de estar participando de uma palestra tão importante para todos. Ela é aluna lá da Faculdade Piaget. E já vou emendar com uma pergunta. A senhora comentou no início sobre os impactos da pandemia pelo mundo, né? E algumas constatações que aconteceram, algumas pesquisas que ocorreram pelo mundo. Aí o Djalma Ribeiro, ele vem com a seguinte pergunta. Qual foi o impacto da pandemia Covid-19 na curva de aprendizagem do Brasil? A senhora tem alguma ideia, professora Raquel? Olha, nós não temos estudos definitivos. Em primeiro lugar, deixa eu agradecer a minha xará, né, da Faculdade Piaget, lá de Suzano. Muito obrigada a todos de Suzano, da Faculdade Piaget, que estão nos acompanhando. Nós não temos estudos conclusivos. É o Jean que perguntou? Eu acho que eu não ouvi direito o nome. Nós não temos estudos... Como? Djalma. Djalma. A gente não tem estudos conclusivos sobre o impacto da pandemia no Brasil, porque aqui nós temos uma situação muito diferente da Europa e dos Estados Unidos. Como eu disse, o ano escolar lá vai de setembro a maio. Eles já tinham percorrido quase um ano. Aqui, o desastre pode ser maior ainda. A gente vai ter perdas de mais de um ano de aprendizagem. Por quê? Nós começamos a aula em fevereiro e março nós fechamos. E até hoje não voltamos. Fizemos um esforço enorme. A secretaria criou o centro de mídias, os professores se reinventaram, se reprogramaram. Hoje, os professores estão muito amigos, não é, da tecnologia. O Instituto Península faz pesquisa com professores e fez 3 nesse período de pandemia. No início, 87% dos professores não se achava apto a trabalhar com as tecnologias. Depois, 47%. Ao longo desse tempo, diminuiu de 80 para 40 o número de professores que acham que não está apto para trabalhar com a tecnologia, mas 94% querem continuar avançando. Então, eles fizeram um esforço fenomenal que a gente só vai ter a dimensão exata quando todos os estudantes retornarem presencialmente, fizermos uma avaliação diagnóstica. Só aí a gente terá consciência, e aí que entra toda a nossa capacidade, não é, de reinvenção, de união de esforços, para garantir, e aí a tecnologia vai ter um papel importantíssimo. A gente acabou não falando nada, né, Fábio, nem na sua vinda aqui e nem hoje sobre o ensino híbrido, mas aí que vai entrar forte o ensino híbrido. Mas eu queria fazer uma observação. A gente está associando muito ensino híbrido com a tecnologia. Não é necessariamente. Híbrido quer dizer misturado, não é? Hibridismo é quando você mistura. Quando você cria, tem a palavra social
e Sofia, você cria a sociologia, a filosofia, você une, você tem duas coisas diferentes que formam uma terceira. Esse é o hibridismo, inclusive na química orgânica, porque o hibridismo tem que ser orgânico, ele não pode ser separado, viu, Fábio? A gente não pode ter um vídeo na escola, ou um vídeo em casa, e a aula na escola, é um tipo de ensino híbrido, mas a gente tem que aperfeiçoar esse conceito. Hibridismo é a união, a junção organicamente de coisas que formam uma terceira. Então, a gente tem várias formas de ensino híbrido. Nós temos, por exemplo, a aula invertida, em que a gente deixa o tempo virtual mais para conhecimento básico, informação de conteúdo, e traz a aula presencial para atividades mais criativas, supervisionadas com a presença do professor. Nós temos roda de conversa, as metodologias ativas não deixam de ser uma forma híbrida de fazer educação. Agora, esse hibridismo tecnológico vai requerer o mesmo domínio de conteúdo e de ensino que eu falei lá atrás e que a BNC preconiza. Schulman, que é um grande educador, criou o conceito do conhecimento pedagógico do conteúdo, que é diferente do conteúdo e que a gente discutiu um pouco ao longo da minha fala, não é? A gente vai ter que criar, e já estamos criando também, o conhecimento tecnológico do conteúdo. Então, guardem essas palavras, elas são palavras importantíssimas na orientação de vocês. É o conhecimento pedagógico do conteúdo e o conhecimento tecnológico do conteúdo. O professor que não souber aquilo que ele vai ensinar, ele não vai dominar a tecnologia. Ele é que tem que impor o seu ritmo à tecnologia. E a gente não quer ser dominado pela tecnologia, a gente quer dominar a tecnologia. Nós queremos usar a tecnologia e não que a tecnologia nos use. Então, o ensino híbrido vai ajudar, Djalma, nesse retorno e nesse apoio aos nossos estudantes que vão chegar muito diferentes nos seus diferentes níveis de aprendizado. Sim. Inclusive, professora Raquel, falando do conhecimento tecnológico do conteúdo, para quem quiser se aprofundar mais, pode procurar as pesquisas de Misra e Kohler, que falam justamente do conhecimento tecnológico do conteúdo, né? E aproveitando agora, né, vamos a mais uma pergunta e mais algumas considerações importantes, mas primeiro, lógico, a gente vai puxar a sardinha para o nosso lado, porque nós estamos na 8ª Semana da Pedagogia da Faculdade Progresso, né? Eu venho cumprimentar a todos os nossos alunos que estão em massa aqui no nosso chat, estão falando aqui, olha, professor, o senhor não falou de nós. Eu falei, claro que eu vou falar de vocês, né? Porque, afinal, estamos juntos aqui, né? A gente tem que cumprimentar primeiro aqueles que estão chegando, né? Aquelas pessoas que são os visitantes, né? E também aos nossos professores da Faculdade de Progresso, que são maravilhosos, nos ajudam sempre no dia a dia. Eu ainda falo para eles, falo, olha, hoje eu estou coordenando o curso de Pedagogia da Faculdade de Progresso, mas eu coordeno com o auxílio de vocês, porque sem os meus professores, realmente não ia conseguir fazer nada, né? A gente precisa todos de trabalhar o conhecimento e fazer com que esse conhecimento produza cada vez mais alunos, e esses alunos, eles vão se formando e vão para o campo de trabalho mesmo, nas escolas, né? E vão sendo excelentes profissionais, excelentes colegas. E aí o professor Sidney Santos, que é o professor da Faculdade de Progresso, ele fala o seguinte, né? A contextualização e a interdisciplinaridade sempre, e os itinerários formativos da BNCC, né? Ele aponta aqui para nós que o conhecimento da BNCC, que a senhora trouxe tanto para nós, e das BNCs também, é muito importante para que nós possamos fazer ou vivenciar no dia a dia, né? Para que a gente possa transformar essa BNCC, esse currículo, na realidade, como um caminho para os nossos alunos. E também, aqui nós temos também o Djalma, ele traz, né?
ele fala que a BNCC ela acontece em loco, ela acontece no dia a dia do nosso aluno, né? E aí eu queria que a senhora comentasse também, em cima da BNCC, como ela impacta na formação docente. Inclusive temos uma pergunta aqui que fala, como é visto hoje a atuação do MEC na formação dos professores? Olha, eu não podia concordar mais com o Sidney e com o Djalma nas observações que eles fazem sobre a BNCC. E agradeço a oportunidade de reforçar uma coisa. A BNCC, que é um ganho histórico, não é? A BNC Formação e a BCN Formação e BCN Formação Continuada, outro ganho histórico, estão lá, são documentos excelentes, ou seja, a questão está normatizada no Brasil. Agora, o nosso desafio da Faculdade Progresso, de cada um dos professores, de cada um dos alunos, é tirar essa normatização do papel e vivê-la na prática. Nós estamos muito bem de normas. Agora, o desafio é transformar aquilo em dia a dia, em que a gente viva as competências socioemocionais, a interdisciplinaridade, a expansão dos saberes, a contextualização. Parece fácil, a gente já falou isso tantas vezes, mas é muito difícil a implementação disso, não é? Então, eu só recomendo isso. Troquem ideias, conversem entre si. A BNCC, a crise, as novas normas e regulamentações estão ensinando uma coisa muito positiva na escola brasileira, que é a solidariedade. O trabalho do professor, olha que eu estou caminhando há muitos anos, Fiorini também sabe disso, a gente sempre teve um trabalho solitário. O que é um trabalho solitário? O professor preparava sua aula em casa, sozinho, chegava na escola às 9 horas, dava uma aula brilhante, não estou falando da aula ruim, não. Dava aula de matemática brilhante, mas saía porque ele ia para outra escola ou ele ia fazer outra coisa. Era uma atividade solitária que, inclusive, desenvolveu alguns hábitos até negativos, que é de domínio da sala. O professor fecha a sala de aula, fala, isso aqui agora é domínio meu, é reduto meu, não venha me dizer o que eu tenho que fazer aqui. Só que essa prática solitária não leva a lugar nenhum. Nós precisamos desenvolver uma cultura solidária de escola. Um professor assistir a aula do outro e ajudar, falar, oh, nossa, que legal, você conseguiu tratar desse assunto tão bem que eu não estava conseguindo, mas quem sabe aqui você melhora lá. Troca de ideia. A vinda, a chegada das escolas de tempo integral cria um ambiente novo, muito favorável a essa troca de experiência, porque ao ficar na escola o dia inteiro, e essa tem que ser a nossa busca, a nossa luta para todas as escolas. Infelizmente, no Brasil ainda é uma exceção. No mundo todo é a realidade. Se você falar escola de tempo integral no exterior, ninguém sabe do que você está falando, porque toda escola lá é de tempo integral, o mínimo de 7 horas. Então, essa é a realidade pela qual nós temos que lutar. Então, nessa escola, onde o professor permanece mais tempo, o aluno permanece mais tempo, nós temos todas as condições de criar essa prática de cooperação, de troca de informações, de estudos coletivos, de troca de ideias e, acima de tudo, de desenvolver o sentido de pertencimento àquela escola. Pertencimento e corresponsabilização. A gente desenvolve relação melhor com os colegas, relação melhor com as escolas, relação melhor com a aprendizagem, porque a gente começa a criar uma cultura voltada para os resultados de aprendizagem do aluno. Essa é a cultura escolar que nós temos que criar. E a cultura escolar é uma coisa muito forte. A BNCC vai propiciar condição para essa cultura escolar contemporânea, moderna, mais rigorosa em termos das exigências de resultados, mas muito mais satisfatória e feliz, porque a gente vê o resultado do aluno.
Sim. O professor Wilner, do canal Fala Que Eu Te Explico, e também da Faculdade Piaget, ele fala que entender a forma que o aluno raciocina remete ao princípio de descentração de Piaget. E aí o Carlos Alberto, ele nos traz também uma outra informação, que é importante esclarecer que em cada área também temos a competência específica, e cada área que é de extrema importância para cada profissional conhecer e aplicar, né? Eles estão trazendo a fala que a senhora trouxe lá na sua palestra, né? Sobre as competências que nós temos que ensinar para os nossos alunos, né? E as competências específicas também, dessa importância. Eu só posso agradecer, porque, na verdade, a gente está falando a mesma coisa, queridos amigos, queridos colegas professores, e essa é uma constatação que eu faço com muita alegria. A gente está vivendo um momento muito propício, muito rico. Os professores perderam medo da tecnologia, os professores querem colaborar. Tem professor que fala para mim, professora, o isolamento nos uniu, os professores estão mais unidos, nós temos um compromisso de garantir, né, que os alunos tenham essas oportunidades. Então, nesse início de retorno presencial, Fábio, Fiorini, professores todos que nos acompanham, eu quero expressar a minha confiança nesse momento novo que nós estamos vivendo. Tem tudo para dar certo. Temos conhecimento científico, temos conhecimento de todas as áreas, temos consciência do nosso papel, temos o reconhecimento da sociedade. Olha, é arregaçar as mangas. Aliás, Ana Maria Diniz hoje escreveu um artigo no Estadão, que eu recomendo a leitura, muito bom. Ela fala 47 milhões e não sei quanto, dá o número exato dos alunos que fazem educação básica no Brasil, 47 milhões de razões para arregaçar as mangas e ir à luta. Aqui em São Paulo, a gente tem 10 milhões de razões para arregaçar a manga e ir à luta, porque o momento é propício para uma mudança de chave, um salto quântico nas nossas escolas e na nossa carreira. Com certeza, professora. A professora Valquíria Luiz, ela fala que a interdisciplinaridade e a transposição didática não são novidades na educação, mas no momento em que estamos vivendo se faz tão necessário para superarmos o gap causado pela pandemia à educação, né? Então, nós estamos vivendo num momento que justamente a interdisciplinaridade ela é muito importante. Como a senhora diz, o ensino híbrido ele não é feito somente com a tecnologia. Ele é aplicado, né, em grande forma, em grande parte, ele foi pensado na tecnologia, mas ele também pode ser utilizado no hibridismo de outras coisas, né? Então, isso é muito importante. Isso traz para nós uma grande fomentação até de perguntas e de novas maneiras do ensinar, né? Aí eu tenho também aqui, o professor Sidney, ele está falando que a palestra foi incrível, com excelentes reflexões e novos pensamentos para poder montar as aulas dele, né? Então a gente tem essas considerações maravilhosas sobre a fala da senhora de hoje. Só posso agradecer. Agradecer a todos, agradecer pela oportunidade. Acho que a gente já está caminhando aí para o encerramento, não é? Só posso agradecer e me colocar à disposição, Fiorini, Fábio, né, Marcela, para repetir não é, essa oportunidade de debate. Essa é mais uma condição que a tecnologia facilitou. Eu não tenho que sair de São Paulo, me deslocar para Guarulhos, a gente perdia tempo no trânsito, né, gastava tempo de outras formas. Chamamos você toda semana, hein? Pois é. Tá bom, Fiorini, podemos Nós combinar. chamamos você toda semana, hein? Eu estou aqui na EFAP todo dia. Quer dar aula na faculdade? Eu estou aqui na EFAP todo dia. Tá? Olha, obrigada, viu? Mais uma vez, obrigada. Acho que a gente já está aí despedindo. Obrigada, Fiorini. Obrigada, Fábio, todos. E nesse dia do professor, eu quero reafirmar o meu orgulho de ser professora. Olha, eu já fui deputada federal, eu já fui secretária de Estado várias vezes, eu já fui pró-reitora de uma universidade federal, candidata a reitora. Eu tenho uma caminhada
que me deu... Eu fiz um PhD em Berkeley, né? Eu sou doutora pela uma das melhores universidades do mundo. E as pessoas às vezes falam assim, professora, como é que a senhora gosta que chama a gente? A senhora, secretária, reitora, doutora, PhD, deputada. Para todos, eu nunca tive dúvida. Eu quero ser chamada de professora. É o título que mais me enobrece, é o título que mais me deixa feliz. Eu sou feliz sendo professora e desejo a todos, nesse dia do professor, sejam felizes fazendo aquilo que vocês escolheram. Obrigada. Nós da Faculdade de Progresso agradecemos muito a sua palestra, professora Raquel. Como eu disse, nós tivemos aqui no chat, foi enriquecedor para todos nós, para todos que nós estamos assistindo. Nós da Faculdade de Progresso nos orgulhamos de ter a senhora aqui como uma colaboradora, como uma pessoa maravilhosa que a senhora é, né? E neste momento nós vamos encerrar a 8ª semana da Pedagogia da Faculdade de Progresso. Agradecemos a todos que nos assistiram, né? E qualquer dúvida, pode mandar as dúvidas pelo nosso e-mail, pode mandar as dúvidas pelas nossas redes sociais. E depois, professora Raquel, eu vou mandar mais algumas perguntas que ficaram aqui a serem respondidas, vou mandar para a senhora em particular, para a senhora poder respondê-las e encaminharmos para as pessoas que estavam aqui presentes, que foram muitos questionamentos mesmo. Mais uma vez, agradeço, professora Raquel, suas considerações finais. As considerações finais são só de agradecimento mesmo, de me colocar à disposição para ser uma colaboradora, sim, da Faculdade Progresso. E parabéns, parabéns, professores, parabéns, futuros professores. Contem comigo, acreditem na força da educação, na força das ideias, na força da ciência, na força da pesquisa, na força da verdade e do conhecimento, transformando as pessoas e a sociedade. Um beijo, feliz Dia do Professor. Obrigado, minha amiga. Obrigado a todos, feliz Dia do Professor e até a próxima. Mais uma vez, obrigado. Até mais. Tchau, tchau.